Graça e paz, meu povo, tudo bem? Estamos no episódio 1 do podcast Amor é Oxigênio. Na verdade, eu fiquei pensando, por que eu demorei tanto para fazer isso? Eu adoro conversar, eu adoro ouvir as experiências dos outros. E os meus primeiros convidados são pessoas que eu respeito demais, que eu admiro, que eu amo e que são da minha convivência. Então eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do que eu recebo. Às vezes as pessoas dizem, nossa, Cida, você carrega tanta coisa boa, mas é porque eu me alimento de coisas muito boas. Então, hoje eu tô aqui com Frank Bueno. Cheguei! Fala, meu povo, tudo bem? É um prazer estar aqui com você. Fiquei muito feliz de ser o primeiro. E eu creio que hoje a gente vai se divertir, vai conversar, vai aprender e vai ser uma bênção. Vai sim, em nome de Jesus. Eu creio. Hoje o nosso assunto principal é o Evangelho e o humor. O Frank é meu amigo pessoal, né? Nós estamos caminhando aí há um pouco mais de 2 anos. E o que me chamou muita atenção na vida dele, no cotidiano, no dia a dia, é essa relação que ele tem com o humor, né? Sim. Então a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre isso. Pronto, vamos. Perfeito. Frank, conta pra gente um pouquinho de você, fala pra gente quem é você, o que você faz hoje, conta aí. Pronto. Então, gente, eu sou o Frank, já fui anunciado. Eu sou pai, eu sou esposo, eu sou pastor, eu sou advogado, mas eu sou uma pessoa alegre. Eu gosto de sorrir, gosto de contar história, gosto de conversar. Quem me conhece sabe. E pra mim, o humor sempre foi uma ferramenta que me salvou de muita coisa. Então, por exemplo, eu sempre tinha que acontecer alguma coisa errada, eu fazia uma graça, todo mundo ria e eu saía. Entendeu? Então eu acredito no humor também como essa ferramenta que tira a gente um pouco da seriedade da vida, porque já é pesado viver. Sim. Então, tipo assim, a minha história, ela sempre foi construída assim, e por muito tempo eu fiquei meio retraído. Por exemplo, quando eu aceitei Jesus, o humor pra mim ficou um peso, porque a gente tem esse estereótipo de o crente sisudo, e pra ser cheio do Espírito Santo tem que ser assim. E um dia eu ouvi de alguém, falaram assim pra mim, você faz muita piada, Deus não vai te usar desse jeito. E aquilo pra mim entrou como uma flecha no meu coração. Eu falei assim, beleza, então agora eu não faço piada mais. E eu fiquei o chato do rolê. Eu chegava, tipo, alguém fazia piada comigo, eu falava assim, cara, Deus não está nisso. E eu fiquei chato, aí todo mundo começou a se afastar, porque o meu maior trunfo eu queria apagar. Mas aí um dia o Senhor falou comigo, falou assim, eu sei como você é, você não precisa fazer nada diferente do que você é. E aí aconteceu o que está acontecendo aqui, gente. Eu sou isso, eu gosto de fazer piada, eu faço piada com tudo, eu faço graça, não é, Cida? Fala a verdade, você me conhece. Então, tipo assim, eu sou isso, eu sou essa pessoa e que apesar de, e o que o Senhor me ensinou, que apesar de toda brincadeira, a gente consegue fazer o que precisa fazer. Então, por exemplo, Eclesiastes diz, há tempo para todas as coisas, para sorrir, para chorar, então há tempo para mim fazer graça, mas também há tempo para ser sério e é assim que eu levo minha vida. E a vontade da tripa. E a vontade da tripa, exatamente. Você vai conhecer alguns bordões aqui, tá bom? Que eu gosto dos bordões, a gente vai falar deles. Ótimo. Você nasceu numa cidadezinha do interior. Sim. Do interior de Goiás. De Goiás, Rubiataba, minha amada Rubiataba. Conta aí pra gente. Então, gente, ó, eu nasci em Rubiataba. A gente morava na fazenda em Rubiataba. Você quer que eu conte minha história, né? Lógico. Então, pronto, eu vou contar minha história. Eu nasci em Rubiataba, a gente morava em Rubiataba. Eu perdi meu pai para o suicídio com 7 anos, então foi um tempo muito difícil. É até bom falar nisso, que a gente está no Setembro Amarelo. Sim. Então eu já vivi a realidade do suicídio do outro lado. Uhum. Então quando meu pai faleceu, e ele faleceu e deixou muitas dívidas, a gente viveu um contexto muito conturbado, porque as pessoas iam lá em casa tomar as coisas de dentro de casa. Sabia? Você tem irmãos? Eu tenho uma irmã. E a gente tinha 7 anos, uma irmã gêmea, inclusive. E a gente tinha 7 anos e foi um tempo terrível. E aí a gente foi crescendo, e as coisas foram acontecendo, as coisas foram melhorando, graças a Deus. E quando eu tinha, acho que 16, foi em 2009, que eu aceitei Jesus, aí a minha vida mudou. Porque eu sempre converso isso com os jovens. Eu comecei a beber, quem me conhece hoje não imagina que eu bebia. Você bebia o quê, Frank? Eu não vou contar, Não, não. conta. Eu bebi o que me davam. Ah. Só que aí, tipo, foi uma ferramenta que eu encontrei pra ser aceito. Mas você gostava de beber o quê? Eu gostava de beber 51. Meu Deus! Gente, mas não faça isso em casa, tá?
Mas olha pra você ver como é terrível. Hoje em dia eu sou mais de boa, eu chego e converso, mas eu não era. Aham. A minha irmã era descolada do rolê. Ela Você chegava, era tímido? eu era tímida. Ela chegava, ela fazia um amigo em 15 minutos e ia pra casa dele. E eu não Aham. conseguia fazer. E aí quando eu vi que a bebida me tornava aceito no grupo, eu falei, cara, me achei. Então eu fui pra cima. Só que quando eu aceitei Jesus, a minha vida mudou, porque tipo, eu me encontrei, Jesus me ensinou quem eu era, e aí não ter um pai também. Olha pra você ver como é terrível. Eu sempre disse, bati nessa ideia e falei, nossa, meu pai não fez falta pra mim. E porque de fato não fez. A minha mãe exerceu o papel de maneira excepcional. Uhum. Ela nos criou, ela fez o que precisava fazer, e aí eu tinha isso na minha cabeça, falava, não, meu pai não fez falta. Só que quando eu aceitei Jesus, eu comecei a perceber que de fato fez falta. Você só tem a irmã gêmea ou tem Eu tenho alguém? mais um irmão mais velho. Uhum. Só que como ele era mais velho, 7 anos mais velho, acaba que a faixa etária distancia um pouco. Sim, entendeu? verdade. Mas aí Jesus começou a me mostrar que de fato tinha feito falta e me curar também nesse lugar. E aí na igreja, tipo, aí eu já parei de beber, lógico, eu parei de beber. Mas aí eu fui me encontrando, percebendo tipo, que eu era legal, que as pessoas, que eu não precisava fazer as coisas para ser aceito. Uhum. E a igreja tem esse papel, né? Sim. De nos direcionar, nos fazer encontrar na gente. Então, tipo assim, como eu bebia para agradar os outros, eu falei, cara, não faz sentido nenhum. Uhum. E é por isso que hoje eu falo com os jovens, gente, você não precisa fazer nada para ser aceito. Jesus já nos aceita e isso basta. Então, tipo, tudo isso foi construindo a minha história e fez me chegar até aqui. E aí é tão doido que quando eu pensava assim, não, meu pai não fez falta, aí eu vim pra igreja com 17 e entendi. Quando o Frank Filho nasceu, eu falei, cara, ele fez muita falta. Porque, tipo assim, o Frank Filho, eu tava, a madrugada ele chorando, eu tava lá. Ele ia pra escola, eu tava lá. Ele falava, eu tava lá. E eu não tive, entendeu? Então, tipo assim, aí eu percebi o quanto fez falta e o quanto o papel de pai era maravilhoso. Só que aí hoje, graças a Deus, meu coração tá limpo, eu já superei tudo isso e agora a gente segue fazendo o que eu não tive. O que eu não tive, eu faço para os meus filhos. Top. E para outras E para pessoas os também. filhos espirituais, E para os né? outros filhos também. Que hoje graças a você Deus. pastoreia jovens. Pastoreio jovens, estamos nessa missão gloriosa. Mas eu amo, sabia? Eu prefiro jovens. Porque eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai acabando criando muita... Fica muito engessado em algumas coisas. A gente tem que ser assim, tem que ser assado. E jovem não, meu amigo. Jovem, você fez um macarrão com extrato de tomate e sal, você joga numa mesa, eles vão lá e comem. E tipo, tá tudo certo. E come muito. E come muito, e come até sem sal. É verdade. Então, tipo assim, eu prefiro jovens e a gente tá nessa empreitada aqui na casa de Marquilhos e eu creio em Deus que será um tempo maravilhoso que a gente vai trazer. E é assim, eu percebo que às vezes a gente cresce e esquece que a gente foi jovem. É verdade. Entendeu? Esquece como era incerto, esquece como as coisas não faziam sentido. Então, tipo assim, ter a minha experiência, apesar de ser muito jovem, eu não vou... Deixa aqui nos comentários quantos anos você acha que eu tenho, que eu não vou contar. Mas apesar de ser jovem, a gente tem essa experiência de entender que, tipo, eles muitas vezes estão perdidos, estão fazendo coisas para ser aceito. Então, liderar jovens para mim é maravilhoso e eu tô me sentindo realizado nesse tempo. Que top. O Frank é casado com a Cíntia, né? Ela vai estar aqui também num outro episódio com a gente. Mas você casou muito jovem. Casei. E quando você casou, a Cíntia também, ela é muito séria, mas ela é muito engraçada. Verdade? Quando você casou, você já estava destravado nessa questão do humor ou você ainda era mais engessado? Não, tava. Ó, eu aceitei Jesus em 2009. Passou um ano, eu fiquei chato, mas aí depois acabou, porque eu entendi. Aí quando Deus falou comigo, eu entendi. E nem você se aguentava, chato. Não tava assim, era muito chato. Você pensa eu. Tipo, uma pessoa... Sério? É sério. Eu perco meu poder, entendeu? Aham. Porque o que me faz legal é meu humor. Isso. Ó, eu tô te falando sem soberba, mas todo mundo que me conhece fala assim, eu gostei de você que você é engraçado. Aham. Então é tipo assim, me tira meu trunfo, entendeu? Entendi. E aí quando eu casei, eu já era assim, tipo... E aí, a gente já sempre lidou com jovens por isso. Aham. Porque eu e a Cíntia, ela é mais reservada com o que ela não conhece. Eu já sou mais... Vamos lá, vamos fazer amigo. Mas a gente tipo, sempre foi engraçado. Então as pessoas queriam sempre estar mais perto da gente. Principalmente os jovens, que eles gostam disso, né? Porque às vezes a gente mais velho fica mais travado. E eles gostam dessas coisas mais espontâneas. Mas eu casei, e vou dizer pra você, eu casei com 19. Quando eu fui casar, no cartório, vou contar um testemunho aqui. Falaram assim, ó, você é muito jovem, você vai acabar com sua vida. Falaram assim pra mim. E eu ia casar, pensa bem. E casamento é bom? Aí eu que eu vou falar, peraí, eu vou te contar. Me falaram assim, você vai acabar com sua vida. Mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha história, foi casar com 19.
Porque quando você casa, você, tipo, você cria outra visão de mundo. E a Cíntia me trazia pra um lugar que eu acho que eu não teria nada. Eu não tenho muita coisa, mas eu não teria, eu não teria nada se não fosse ela, entendeu? Tipo, a gente construiu. É por isso que eu falo, casa jovem, casa sem dinheiro, porque tudo que você tem que você vai construindo junto. Não, casa sem dinheiro se você não tiver dinheiro. Se você tiver dinheiro é melhor. Mas, tipo, eu casei sem dinheiro. E aí, tipo, a gente vai construindo a vida, entende? E aí não tem essa, eu fiz, você não fez. Tipo, pra mim, a minha experiência foi maravilhosa. Graças a Deus, mas eu tenho uma esposa muito abençoada. Que legal. Eu conheço alguns humoristas, né? E eles... alguns criam um personagem, Sim. né? Entram naquele personagem, passam um tempo vivendo a vida como aquele personagem, depois saem e é como se fosse quase uma possessão, né? É uma persona. O personagem assume ali o dia a dia. Sim. E depois ele volta a ser quem ele de fato é. Mas eu também conheço pessoas que nunca saem do personagem. Sim. O seu humor, você acha que cria em você um personagem ou não? Só é aquele tempero do Frank? Eu acho que é o contrário. Eu acho que quando eu não sou assim, é um personagem. Entendi. Entendeu? Tipo, esse é o meu normal. Mas, por exemplo, quando eu tenho que estar num lugar onde eu fico engessado, aí pra mim é um personagem. Então, na verdade, sorrir pra você, fazer piada, é algo natural. Normal. Simplesmente Tipo, eu não fazer piada pra mim é estranho. E a minha mente é muito rápida. Então, você me fala uma coisa, eu já penso rápido, entendeu? Porque, tipo assim, e aí não fazer isso pra mim, que é um personagem, porque eu não consigo ser. E aí, é isso que eu te falo, aí eu não sou quem eu sou, entendeu? Quando eu tenho que ficar muito sisudo, muito travado, pra mim é como se eu tivesse que ser outra pessoa que eu não sou. Que foi esse período que eu fiquei chato, e aí eu tive que me... Porque me pesou, entendeu? Que tipo, não era só chato pros outros, era chato pra mim, porque não era quem eu de fato queria ser. Então, tipo assim, o humor pra mim é o meu natural. E entendo quem não é, entendeu? Tipo, tem gente que não é. Personalidade, tem gente que não gosta de mim, por exemplo. Me acha muito expansivo e tá tudo certo. Mas pra mim, a minha realidade é isso. Eu sei viver assim. Porque a Cida me conhece e todo mundo que anda comigo sabe. Eu acho a vida pesada. Eu acho viver pesado. Sabe, as demandas do dia a dia, resolver BO todo dia, resolver problema de família, resolver problema de igreja, resolver os seus problemas, é pesado. Então, tipo assim, o humor tira a gente um pouco desse lugar, entendeu? Você vive mais leve, entendeu? Entendi. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, eu não consigo, de fato, entender um crente que não é feliz. Sim. Eu falo de crente porque é o meu contexto. Sim. Eu acho que o crente precisa ser feliz. Ele não precisa, todo mundo não precisa ser espalhafatoso, mas ele precisa ser feliz. Ele precisa ver a vida de uma maneira que, tipo, acredita que amanhã vai ser melhor. Que a gente pode sentar ao redor de uma mesa, encontrar um amigo para sorrir. Ainda que a situação esteja muito adversa, entendeu? Isso pra mim é o que me salva, porque senão a gente é engolido por esse rolo compressor que é a vida. Top. Entende? John Piper, numa palestra, num congresso de missões, ele diz assim, que Deus é glorificado quando nós somos satisfeitos nele. Então, eu não tenho como dizer que eu estou glorificando a Deus se a vida que eu levo é pesada, se eu estou fugindo da minha identidade, se eu estou saindo daquilo que me faz ser eu, daquilo que me torna um instrumento de propagação do evangelho. É mais ou menos isso, né? É exatamente isso. É exatamente isso. Perfeito. E deixa eu te fazer uma pergunta. Já teve alguma situação que nem você se aguentou? Que tipo, mano, eu não acredito que eu falei isso. Eu não acredito que eu fiz isso. Várias. Conta pra gente. É que, tipo assim, a minha vida eu faço umas coisas que eu falo, mano, não tem lógica. Mas é tipo assim, é sem querer, entendeu? Vou me expor. Uma vez eu tava num culto, e aí, tipo, eu tava no púlpito porque eu ia dirigir esse culto, lá em Ubiataba. E aí, beleza. E eu, tipo assim, eu entro na minha caixa e eu não presto atenção no que tá falando. Só que é errado, né? Mas aí eu tô no culto e eu tô no púlpito e aí a pessoa que tava falando e eu fechei meu olho e comecei a glorificar e agradecendo e glória a Deus. Eu falo alto, tá? E saiu do culto. Saí do culto, mas eu tava ligado com Deus. Mas eu tava no púlpito, né? E aí eu, glória a Deus, glória a Deus. Quando terminou, quando eu desci do altar, me pegaram pelo braço e falaram, o que você tava fazendo?
Eu falei, eu tava adorando. Ele falou assim, Frank, enquanto você tava gritando glória a Deus, quem tava falando que, infelizmente, criaram uma nova Cracolândia em Goiânia. E você tá lá, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, tipo assim, essas situações comigo, elas acontecem sempre, entendeu? E aí, tipo, eu faço piada. Aí falei, gente, glória a Deus, tá tudo certo. Deus me visita a Cracolândia, Deus visita a minha vida e tá tudo certo. Então, tipo, várias vezes eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha história, meu pai? Eu tinha que estar mais ligado. Mas eu não consigo, eu sou assim. Entendi. Mas eu sou sério, tá, gente? Quando eu preciso ser sério, eu sou sério. Sim, é muito. Fala a verdade? De verdade. Mas assim, no meu dia a dia eu sou assim. E aí essas situações acontecem sempre. Então, Parece que a gente atrai, né? Aham. Eu não gosto muito de roteiro, assim, sabe? Eu acho que eu fico mais à vontade quando eu consigo extrair das pessoas a essência Aham. delas. Então a gente vai ter um momento aqui, e aí eu não sei como é que o pessoal aí da mídia vai fazer, mas a gente vai ter um momento de bate-bola, sabe? Aquele Bora. jogo de perguntas rápidas, e eu acho que você tá no auge, assim, desse... Esse é o momento. Eita, bora! Então, vamos lá. Eu vou falar algumas palavras aqui. Eu queria que você falasse o que vem na sua mente, tá bom? Eu tô com medo. Vai. Família. Ah, tudo. Eu amo a minha família. Eu amo porque ela me leva num lugar que eu não conhecia, entendeu? Uhum. É igual tipo, essa questão de não, da falta de pai, da orfandade paterna. A minha família me trouxe para um lugar que eu sinto que eu sou bom naquilo. Uhum. Entendeu? E sentir que eu sou bom naquilo, pra mim é surreal, porque eu não tive uma referência. Então eu poder ser essa referência e ver que, não que eu seja bom, mas eu sinto que eu faço bem o meu papel. Tá dando certo. Tá dando certo. Tipo, quando eu olho pro Frank Filho, quando eu vejo o Davi, quando eu vejo a nossa lida em casa, eu falo, Deus, obrigado que o Senhor fez do nada aquilo que ninguém podia fazer. Então Tá. pra mim é tudo. Casamento. Bom demais. Ó, bom demais, mais difícil. Casamento é difícil. Porque é difícil porque são duas pessoas. Eu não entendo as pessoas achar que o casamento vai ser fácil. Não tem como ser fácil. Mas é maravilhoso, entendeu? Tipo assim, eu não glamorizo o casamento de pensar, nossa, vai ser sempre bom. Mas até quando é ruim a gente aprende. E se a gente se une, é melhor dois lutando que um lutando só. Então, pra mim, o casamento é maravilhoso. Projeto de Deus. Investe nisso. Acha uma pessoa que você sabe que a pessoa... Observa ela no namoro, você vê como ela vai ser e vai ser bem, em nome de Jesus. Se você está passando por um momento difícil no seu casamento, eu quero liberar uma palavra sobre sua vida. Você vai vencer. Firma seu pé, busca ajuda, leia a Bíblia e vai dar tudo certo. Falando sobre casamento, nós temos um grupo de amigos, né? Nós somos praticamente família. Uhum. E aí eu lembrei que eu fiz parte do aniversário de casamento desses dois amigos. É. Eu não lembro, você acredita? Vale Night. Fale Night, bate aí, Cida. A Cida é salvadora da pátria. Eu dei de presente um Vale Night. Eu tô plantando pra comer, né, gente? Exatamente. Mas deixa eu te explicar por quê. Porque a gente veio pra São Paulo e aqui a gente não tinha a rede de apoio que a gente tinha lá. É. Aí um dia eu falei, nossa, eu queria sair com a Cintia, nosso aniversário de casamento. A Cintia falou, o quê? Me dá esses meninos aí, que eu tenho 2 filhos. Me dá esses meninos aí e vai viver. Então, mas eu puxei o assunto do Vale Night porque eu quero que você conte a sua experiência no jantar de aniversário. Pronto. Ah, nossa. Gente, é o que eu tô te falando. A Cintia falou, vou contar. A Cintia falou assim, Frank, a gente morava em Goiás, então era difícil ter acesso às coisas que tem aqui, é muito longe. E ela queria ir num determinado restaurante, eu não vou falar, né, porque a minha experiência não foi tão boa. Então, ela falou assim, nossa, eu gosto de... E eu e a Cintia somos extremamente diferentes em apetite, em paladar. Ela gosta das coisas mais terríveis da face da terra e meu paladar não aceita. Então, tipo assim, ela vê um cogumelo da Albânia, ela quer comer. E eu não consigo comer, não vou comer, pode ser o mais caro. Aí ela falou assim, nossa, eu queria ir nesse restaurante. Eu falei assim, quer saber? Aniversário de casamento, 10 anos de casamento, eu vou dar um nome. Falei, Cíntia, bora nesse restaurante. Gente, caro, virado na bexiga. Fomos, quando eu cheguei lá... Várias pedrinhas. Várias pedras do alforje. Pedra no alforje, pra quem não entende, é dinheiro no bolso, tá? Aí eu falei, vamos. E ela queria muito, era uma experiência, um menu degustação. Eu falei, bora. Gente, quando eu cheguei, ele já começou errado. Porque eles trouxeram peta pra mim comer. O que é peta? O que é peta aqui?
Aquele Fala, biscoito. Biscoito de De polvilho, biscoito de polvilho. Na minha terra chama peta. Aí trouxeram peta pra você. Peta, eu amei, eu gosto de peta. Desci a cara na peta. Quando passou a peta, trouxe pão. Eu falei, que hora que entra a comida? Comi pão e o pão tava delicioso. A gente falou assim, meu bem, para de comer, senão você não come. Eu falei, tá. Cida, quando chegou, não, gente, desse tamanho cada prato. Gente, não, é porque eu tinha que pôr na edição, mas não vai ter jeito, né, edição? Gente, cada prato tinha isso aqui de comida. Não, a edição vai pegar uma foto desse Vou mandar prato. pra edição. Desse tamanho é comida e umas comidas ruins, terrível. Tem uma lá que ela conseguiu pegar coisa boa e ficar ruim. Ela pegou feijoada, ela colocou numa bola parecendo uma jabuticaba. A hora que eu bati o garfo, ela estourou, sujou toda a minha roupa. Horrível. Aí, tipo, ela... O que foi o outro? E o ambiente? Não, o ambiente, tipo, escuro. Não, o ambiente tava legal. Era agradável, mas a comida era muito ruim. Aí ela pegou... O que era? Acho que era... Não era tapioca. Era uma coisa muito gostosa. Ela enrolou numa folha de bananeira, que ela falou que foi nos índios. E cozinha esse trem. Entrega isso pra você. E você fala o quê? Comer a folha de bananeira? Não, Cida, foi terrível. E aí, cada prato que chegava, eu falava, como é ruim. Como é ruim. Como eu podia ter comido mais pão. Como eu podia ter me aproveitado mais lá. Aí pensei, a sobremesa. Isso vai vendo uns 8 pratinhos assim. E eu falei, gente, a sobremesa vai ser deliciosa. Vai ter um Dá brownie. jeito de doce ruim. Não tem jeito. Ela conseguiu. Ela pôs um sorvete com um monte de umas flores. Não, Cida, foi terrível. Só foi bom por uma coisa. Porque eu tava com a minha esposa, a gente tava comemorando 10 anos de casado. Mas a experiência... Foi muito ruim. Horrível, eu queria sair com o meu Mac. Mas graças a Deus pela peta. Graças a Deus pela peta, que foi o que me salvou. Muito bem. Graças pela peta e o pão. Agora, voltando pro bate-bola. Vai. Sexo. Essencial. Um casal que não faz sexo, ele tá enrolado. Ele tá enrolado. É, porque, tipo, o sexo é espiritual. Por isso que o sexo na Bíblia é depois do casamento. Porque é a celebração de uma união que você tem com uma pessoa. Então, tipo assim, a banalização do sexo foi a pior coisa que aconteceu com a humanidade. Porque você perde o valor que tem o seu corpo, você dá aquilo que você tem de mais poderoso para qualquer pessoa. Então, o sexo no casamento é essencial. Por isso que se você passa por algum problema na área sexual, procura alguém da sua confiança, procura um médico. Eu conheço gente que ficou 3 anos sem fazer sexo casado. Então, tipo, é a mesma... O que diferencia o casamento de uma amizade com a outra? O sexo. A relação mais íntima que você tem. Então, se você não faz sexo, é como se você tivesse com qualquer pessoa e você não tá. É o seu marido, é a sua esposa. Então, procura ajuda, toma um remédio, faz uma terapia, se organiza e vai viver sua vida. Então, o humor ele não atrapalha em nada o sexo. Claro que não, tá doido? Lógico que não, é maravilhoso. Entendeu? Tipo assim, é que no sexo eu não uso muito humor. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Que eu não vou chegar lá metendo Contando patati e patatá. Mas assim, mas não interfere em nada. Perfeito, top. Sabe o que atrapalha o sexo? É. Uma relação ruim. Você ser chato dentro de casa, você ser sujo. É isso que atrapalha o sexo. O humor só alegria, vamos pra cima. Glória. Próximo. Filhos. Ai, é o que eu disse. Meus filhos, a minha realização são meus filhos. Conta pra gente quantos anos tem os meninos. Eu tenho o Frank, filho de 7, e o Davi de 1 aninho. A coisa mais linda do mundo. E eu amo eles, porque filho é uma coisa muito doida. Né? A dor é delícia de ter um filho. Porque, por exemplo, filho é muito bom e é maravilhoso você ver eles crescendo, mas você vê neles o que você tem de pior também. Então, por exemplo, às vezes eu olho o Frank Filho com algumas demandas, eu falo, cara, eu era exatamente assim. E eu sofri demais por isso que ele vive. Então, é muito doído você ver tipo, uma coisa que te traz dor em outra pessoa. Então, por exemplo, um dia, quando eu tinha 5 anos... Gente, eu tenho essa memória viva na minha mente. Eu tinha 5 anos, eu sempre fui muito responsável. Eu ia começar a estudar e eu comprei meus materiais. E aí, na lista tinha uma caixa de giz de cera. E você sabe, quando a gente compra material criança, a gente toda hora pega, quer ver, pega o caderno. E eu nunca tinha estudado, aquilo pra mim era um sonho. E eu peguei, quando eu fui tirar um giz de cera, eu quebrei um giz de cera. Da caixa. Eu chorei a noite toda. Porque eu falei assim, mãe, a minha professora não vai aceitar essa caixa. E ela falava, Frank, tem
para de noção, você sem noção, quando você chegar lá ela vai quebrar e vai jogar no meio de todo mundo. Só que na minha cabeça aquilo era o fim do mundo. E aí beleza, passou. Quando o Frank Filho começou a estudar, ele pegou um giz de cera e quebrou. E começou a chorar. Eu falei, cara, como pode? Eu falei, é a mesma coisa de me ver na idade dele. Mas aí é tão maravilhoso que eu passando por aquilo, eu consegui abraçar a dor dele, entendeu? Eu falei, filho, deixa eu te explicar uma coisa. Quando eu tinha sua idade, isso aconteceu comigo. Não vai dar nada errado, ela vai aceitar. E aí ele acalmou e eu falei, cara, que terrível. Outra experiência foi que uma vez ele e a Cíntia estavam lá conversando alguma coisa e é o que eu disse, parece muito com a gente, e eles começaram a debater e ela falou assim, vai lá e resolve com ele porque eu falava exatamente igual ele falava e eu não consigo resolver. Então, tipo assim, filho ensina demais. E é tão terrível que Deus falou comigo esses dias, falou assim, às vezes você acha que você ensina ele, mas ele te ensina muito. O filho nos ensina a abrir mão do nosso egoísmo, que a gente dormia a hora que queria, andava a hora que queria, comia o que queria e com eles não dá. Você dorme a hora que eles dormem, você anda quando eles podem, você come quando eles deixam. Então, filho, pra mim, é uma experiência maravilhosa, eu amo. E é um amor incondicional. Incondicional. Incondicional é muito doido, tipo, eu morreria por eles. É por isso que o evangelho é tão poderoso, porque quando eu percebo que Deus deu o seu único filho, eu não sei se eu faria. Entendeu? Sim. Por um monte de gente que não quer saber dele naquele contexto, a Bíblia diz que nós estávamos afastados do Senhor, separados dele. Deus envia Jesus, o seu único filho, para morrer por um monte de gente que nem queria saber quem ele era. Então, tipo assim, aí eu percebo o quão o evangelho é poderoso e o quanto Deus nos amou, porque eu não sei se eu daria meu filho por alguém que eu amo, quiçá por alguém que eu não conheço. Então, tipo assim, os filhos nos ensinam demais e é maravilhoso, eu amo. Top. Amigos. Cara, amigos, eles nos salvam. Literalmente, eles nos salvam. E ter amigos hoje em dia é uma tarefa árdua, né? Porque o ser humano está muito deformado no seu caráter. Então, tipo assim, a gente é muito traído. A gente é muito apedrejado, a gente é muito atacado. Então, você começa aí. Você tem que primeiro acreditar que amizades são possíveis, né? Começa aí, que já é difícil. Tem um monte de gente ferida nas suas emoções que pensa assim, não existe amizade, mas existe. E amigos nos salvam por quê? Porque nos momentos mais terríveis, às vezes a gente não tem um pai, não tem uma mãe, mas a gente tem um amigo. Gente que vai na casa da gente e fala assim, cara, levanta, reage. O que você quer? Eu vou comprar uma comida pra você, porque você não consegue fazer uma comida. Ontem a gente passou por isso. Nosso pastor teve um problema no olho e a Cida chegou e falou assim, bora pro hospital. Ele falou, não quero ir. Ela falou, o problema é seu. Você vai. Isso é amizade. Gente, eu sou fofa, tá? Eu sou fofa. Ela é um amor, mas você precisa conhecer ela pessoalmente. Não, mas é isso. É tipo assim, ter gente que te salva, gente que te abraça, gente que te entende. E é isso que eu Só sempre uma ressalva, digo. né? Nós descobrimos que ele tá com uma bactéria no olho, Sim. é bem sério. Se não fosse tratada, podia ir pro sangue, causar umas complicações. E ele não queria ir, um amigo levou. Sim. Então, tipo assim, e o amigo, você pode ser quem você é. Então, por exemplo, tem dia que eu sento com a Cida, eu não sou o pastor, né? Eu não sou o cara que prega, eu sou o Frank, que tá enfrentando um monte de demanda e eu quero só falar. E eu falo mal, eu brigo, eu me estresso. Mas aí acaba, ela fala assim, Frank, calma, vai dar tudo certo e a gente se realinha. Então, amigos são presentes do céu e Deus vai te dar amigos. Se você não tem, Deus vai preparar esse tempo de curar seu coração, te apresentar pessoas. Acredite, a amizade é importante. Top. Igreja. Cara, a igreja, pra mim, é um laboratório maravilhoso, da onde saem as melhores coisas que o ser humano pode ver. Por quê? Porque a igreja junta um monte de gente problemática, um monte de gente de natureza diferente, pensamento diferente, história diferente, nivela todo mundo e todo mundo é afiado um pelo outro. Então, quando eu vejo hoje em dia alguém dizendo assim, eu não vou pra igreja porque lá é cheio de coisa que eu não concordo, eu vou congregar de casa, porque hoje tem esse movimento. Porque as pessoas querem Jesus e é natural que elas querem, mas elas não querem passar pelo processo que Jesus estabeleceu e a igreja faz parte dela. Eu fico entristecido, porque não tem como experimentar o evangelho na íntegra sem estar na igreja. Um dia eu ouvi, eu não lembro quem falar, que diz assim, tem gente que fala assim, eu preciso me alimentar, eu vou ver um culto online. Aí ela falou assim, beleza.
Se você tá com fome e você vê MasterChef, mata a sua fome? Não mata a sua fome. É assim a igreja. A igreja é maravilhosa. A igreja você aprende, a igreja você erra, a igreja você acerta. E lá a gente tá todo mundo igual. Deus tá afiando um pelo outro. E a gente vê gente que não era nada sendo transformada. Gente que chegou cheio de trauma, virando uma pessoa restaurada, ajudando outras pessoas. A gente vê gente que não tem comida em casa e a obra social se movimenta, leva comida. Então, tipo assim, existe um movimento maligno para descredibilizar o que a igreja faz. Mas eu quero dizer para você, a igreja exerce um papel social e espiritual que nem, não existe outro organismo que vai fazer o que a igreja faz. O governo não faz o que a igreja faz. ONGs não fazem o que a igreja faz, porque a igreja, além de fazer tudo o que eles fazem, ela carrega um poder do Espírito Santo que transforma a vida do ser humano. Então a igreja, para mim, é indispensável. Procura uma igreja mais perto da sua casa, vai congregar, se disponha a tirar a sua arrogância e abaixar a sua guarda e reconhecer que, de fato, tem muita gente que está aprendendo, a gente vai se esbarrar, a gente vai se espinhar, mas é o lugar que Deus escolheu para reunir os seus santos, então é maravilhoso. Ó, aproveitando essa deixa, eu queria que você falasse um pouquinho do ser pastor com humor. Então, ser pastor com humor tem seus desafios. Por quê? Porque a gente é muito... O pastor é muito cobrado, né? O pastor é muito cobrado, os filhos do pastor são muito cobrados, dos líderes em geral, não vou nem dizer de pastor, dos líderes em geral, são muito cobrados. Então, existia, porque agora eu vejo se desconstruindo, um movimento que coloca o crente numa caixa. Então, por exemplo, o que era ser crente? Como um crente de verdade se portava? Ele vestia um padrão de roupa, ele falava um padrão de dialeto, de conversa. Então, hoje em dia está mais tranquilo, mas quando eu comecei era muito difícil, e até hoje. Esperam-se que de uma postura do pastor que ele não pode ter personalidade, ele tem que suprir uma necessidade. Isso eu falo em todas as áreas, não só do humor. Então, o que eu acho saudável para um pastor entender que ele é um ser humano, e eu digo isso para você também, que não está desse lado, mas está do outro, como membro, entender que seu pastor é gente, entendeu? Entender que os filhos do pastor nem sempre vão querer estar no culto. Entender que o pastor nem sempre vai estar legal. Entender que ele pode também ter uma viagem de férias para fora do país, e não é só você que pode. Então, a questão do humor, para mim, hoje em dia é muito bem resolvida, porque eu entendi quem eu sou. E isso é o pulo do gato, entendeu? Eu acho que quando tem uma pessoa que sabe quem é, o que acontece em volta dela não interfere no que ela faz. Então, eu faço humor como uma... Ó, vou dizer da minha experiência, eu como pastor. O humor, para mim, hoje é uma ferramenta. Quando eu chego em lugares, e eu já aconteceu muitas vezes, por isso que eu vou testemunhar, de crentes que passaram antes de mim, que eram muito sisudos e acaba expelindo as pessoas. Quando eu cheguei, e eu não estou dizendo que eu sou melhor, estou contando a minha experiência. Quando eu cheguei, me disseram assim, nossa, eu não pensava que crente podia ser igual a você. Nós tivemos esse primeiro contato Exatamente, dessa forma, né? Exatamente, perfeito. Então, tipo assim, o humor pra mim é uma ferramenta. Então eu não abro mão de ser quem eu sou, apesar de entender que eu precisei ser tolhido também nessa questão. Porque, ó, o humor, ele precisa ter limite. Então, tipo assim, com a maturidade você vai entender, tem coisas que você não dá pra você brincar. O equilíbrio é O saudável. equilíbrio. Então, por exemplo, você me vê falando assim, quando você me vê pregando, você não vai me ver fazendo stand-up. Porque também tem essa expectativa. Quando eu sou muito... Já me falaram muito, nossa, eu não sabia que você pregava. Como se eu fosse, tipo, um humorista. Eu não sou humorista. Eu sou um cara que gosta, sou engraçado, mas eu exerço o meu ofício pastoral da maneira que eu acho que tem que ser. E eu não acho que púlpito é stand-up. Eu acho que púlpito é pra falar da palavra de Deus. Pode ter gente que vai chegar lá querendo suicidar e é a única oportunidade que tem de ouvir a palavra. Então eu não subo de um púlpito para fazer stand-up, apesar de que eu levo a minha característica. Mas assim, no pastorado, na vida com Deus, pra mim o humor é uma ferramenta. Apesar de que eu precisei tolir o meu humor em alguns lugares pra mim ser mais sentado e equilibrado. Tudo tem tempo. É. Você não pode exagerar nem para um lado e nem para o outro. Então eu consegui hoje, e estou me aprimorando nesse sentido, de encontrar o meu equilíbrio. Nos momentos de ser sério, nos momentos de ser engraçado, e é assim que eu levo. Eu quero até contar um pouquinho da minha experiência, né, dessa minha aproximação com o Frank, porque eu sou uma pessoa muito reservada, né? Eu sou uma pessoa de pouco acesso. Sim. E acredito até por conta das ferramentas que eu carrego, né, espiritualmente falando. E aí nós tínhamos uma amiga em comum,
E nesse encontro específico, haviam muitas pessoas na casa. Sim. Mas me chamou a atenção o jeito leve dele ver situações difíceis, né? E a inteligência, e aí a gente foi conversando, o amor pela Bíblia, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E aí eu falei, cara, eu quero ficar mais perto desse cara, ele não vai estar aqui muitos dias. Foi. E na época eu não morava em São Paulo, eu morava em Mariporã, que é uma cidade do interior. Já era noite, mas eu falei, amanhã eu quero vir de novo. Foi, porque eu achei você engraçado. Eu quero vir de novo porque eu achei você engraçado. Eu quero estar aqui, eu quero estar perto desse cara. E aí eu falei com uma amiga, né? Uma amiga muito próxima, eu falei, eu vou voltar amanhã por causa dele. Então haviam ali mais de 10 pessoas Tinha muita reunidas. gente. Mas eu queria. E quando eu chegava, já tava todo mundo sentado, mas eu dava um jeito de ficar ali perto, nem que fosse em pé, porque eu queria, né? Eu queria conversar, eu queria ouvir, eu queria que ele desse a opinião dele, Sim. né? Foi. Então, assim, às vezes a gente tava no meio de um assunto tão polêmico e falava, ai, gente, isso aqui não pode dar tripa. E até hoje. Ah, deixa ele faz o que ele quiser, entendeu? Eu canso de assunto pesado. Quando eu canso, aí eu dou uma. Pra gente dar uma desopilada, e sempre foi assim. Então, realmente, o humor, ele é uma ferramenta de acesso. Sim. Ali nasceu uma amizade, pra glória de Deus, mas muito Graças a legal Deus. isso, né? Muito. Eu sou apaixonada por Bíblia, né? Eu sou apaixonada pelas escrituras, eu sou apaixonada pelo conhecimento da palavra. Uma das coisas que me chamou a atenção é esse seu amor pelas escrituras, seu amor pela palavra e o seu amor pelo discipulado. Sim. Você é um discipulador nato, Uhum. né? E interessante que você faz isso dentro da sua casa. Conta um pouquinho pra gente sobre Sim. isso. Ó, quando eu aceitei Jesus, eu me apaixonei pela Bíblia, só que eu não lia regularmente a Bíblia. Aí um dia aconteceu um plano de leitura anual na minha igreja. E aí eu achei explodiu na minha cabeça quando me disseram assim, se você ler 3 capítulos da Bíblia por dia, em menos de um ano você lê ela toda. Falei, cara, 3 capítulos é muito pouco. E aí eu tô até com a minha. Aí eu peguei e li. Aí eu fiz um ano. No outro, eu fiz outro. No outro, mais outro. E aí eu comecei a perceber, e isso é uma construção que foram me falando, que não é comum. E olha pra você ver como é terrível. Não é comum que os crentes leiam a Bíblia. Isso é um absurdo. Aí na minha cabeça não encaixava. Foi onde eu comecei a me engajar nesse. Eu tenho há mais de 8 anos um grupo onde eu faço a leitura bíblica anual com o pessoal. Porque isso aqui é o essencial para a vida cristã. E eu digo mais, é o essencial para a vida do ser humano. Se você quer ser feliz, quer ser realizado, quer se encontrar, quer ter paz, tem que viver o que está aqui. E aí eu comecei a ler, lendo, e eu vou compartilhar um segredo que eu tenho. Eu tenho um propósito que eu já li a Bíblia algumas vezes e eu nunca leio na mesma Bíblia. Eu leio em outras Bíblias, sempre outra, porque quando eu for bem velhinho, quando eu tiver meu escritório bem velhinho, eu quero todas as Bíblias que eu li. Eu não quero eu quero ser lembrado por alguém que amava a palavra. Então, tipo, eu quero ter não como um troféu, não nada disso, mas um memorial. É essa a palavra. Eu quero olhar e ler, tipo, vamos supor que eu tenho mais 40 anos, eu li 40 Bíblias. E aí quem lembrar de mim vai lembrar, nossa, ele leu 40 Bíblias, foi maravilhoso. E você faz anotações? Faço. Vou te contar a minha rotina. Eu sempre leio 3 capítulos todos os dias e tenho um livro à parte. Então eu leio 3 capítulos da Bíblia, hoje eu tô lendo 4, mas é 3 capítulos. E eu leio um capítulo de outro livro. Pra desopilar, pra conhecer outras coisas. Pra descansar. Pra descansar. E pra conhecer também. Porque eu acho que a gente, às vezes, não que a Bíblia é suficiente, mas a gente precisa abrir o leque. Entendeu? Sim. Conversar com outros assuntos, para ter também acesso a outras pessoas. Então eu já faço isso há alguns anos. E a Bíblia nos salva, e eu vou dizer como ela nos salva. Quantas vezes eu abri a Bíblia para ler e o que eu estava vivendo estava escrito lá. Mesmo tendo sido escrito há tantos anos atrás. Ela é muito atual, ela é poderosa, ela é viva, eu creio na inerrância. Então isso aqui para mim me dá norte. Eu às vezes me sinto perdido, eu leio aquela palavra, me traz pro chão. E aí eu lendo, aí meu filho nasceu, eu falei, cara, eu preciso apresentar o Evangelho do Franco Filho. Como? E graças a Deus ele é muito esperto, ele aprendeu a ler. Antes dele aprender a ler, eu comprava a Bíblia e lia para ele. Bíblia em ação, aquelas que tem desenho, e eu li. Aí uma vez eu falei, Franco Filho, ele tinha acho que 8, eu falei, bora ler a Bíblia toda? Bora. Mas não é essa Bíblia, eu comprei uma Bíblia acessível à idade dele.
E aí ele leu a Bíblia toda. Foi a primeira leitura bíblica dele com 8 anos. Porque eu falava, gente, se eu tivesse conhecido a Bíblia antes, como ele pode conhecer, a minha vida teria sido outra. Eu tinha evitado um monte de problema, um monte de questões, um monte de bagunça na minha mente. Então eu apresentei o Evangelho para ele. Aí você senta com ele e conta Senta pra com gente. ele. Como Ó, que é. pode contar como foi a trajetória. Eu sentava com ele, lia a história e ele me apresentava como ele tinha entendido. E assim foi. Lemos a primeira, no outro eu comprei outra. Aí esse ano ele tá fazendo a primeira leitura corrida. Bíblia normal, igual a nossa, sabe? Todos os capítulos. A de criança ela é picotada. E aí tá sendo maravilhoso. Mas como você tá eu usando faço? uma outra linguagem. Eu uso a mensagem, que é uma linguagem mais atual, para ficar mais fácil para ele. É a linguagem contemporânea. Então, para ele fica mais acessível. Porque a gente tem que ter esse cuidado também. Se eu coloco uma versão arcaica, ele vai ler e não vai entender nada. Sim. Comprei a Bíblia dele. E ele tá lendo a primeira vez, está sendo maravilhoso. Como eu faço? Comecei pelos evangelhos. Então, todo dia ele não lê um capítulo, ele lê um epígrafe, que é um trecho. E ele lê. Eu leio com ele, todos os dias eu sento com ele. Ó, eu entendo que tem gente que pode fazer assim, meu filho tem disciplina de sentar sozinho, mas eu quero estar. Por quê? Porque além dele saber que eu leio, eu quero que ele leia e eu quero que ele tenha a oportunidade de trocar comigo. Então ele lê e o que eu falo? Franco Filho, o que você entendeu? Franco Filho, como você aplicaria isso na sua vida? Franco Filho, como seus amigos vão ver o que você tá lendo? E tá sendo maravilhoso, porque ele já conhece, ele já tá habituado, e aquilo vai encravando nele uma semente, entendeu? Eu sei que a gente cria filho e a gente não sabe o que vai dar lá na frente. Isso é um fato. Porque eu vejo muito esse peso sobre os pais, principalmente pais cristãos. O filho sai da igreja, gente, você não tem controle. Sim. Ele cresce. Mas eu creio no poder de uma semente. Eu creio que o que eu implanto hoje no Franco Filho, eu não sei o que vai dar lá na frente, mas eu creio em Deus que vai dar algo bom. Porque a palavra tem esse poder. E ainda que eu não consiga controlar o Franco Filho, quando ele crescer, o Espírito Santo nunca vai estar longe dele. Então eu digo para ele, Franco Filho, ler a Bíblia vai te resguardar, vai te proteger, vai te habilitar, vai te dar a capacidade de, nas adversidades da vida, encontrar aquilo que você aprendeu quando criança. Vou te dar um exemplo. Ele estuda numa escola confessional, cristã. E ele chegou em mim esses dias, e Franco Filho é criado com aquilo que eu acredito, pela Bíblia. A gente erra, mas a gente sempre pauta na Bíblia. E aí ele chegou em mim e falou assim, pai, a minha escola não é cristã? Eu falei, é. Ele falou assim, mas é engraçado, não faz sentido. Eu falei, o que foi? Ele falou assim, a maioria dos meus amigos fala palavrão. E aí ele falou, eu não consigo entender como que a minha escola, sendo cristã, os meninos falam palavrão. Então percebe que ele tem um prumo. Você cria um prumo na criança. Então, tipo assim, tudo que for fora desse prumo, ele já entende que o que é certo e o que é errado. Ele tem uma referência. Exato. Ainda que na sua limitação, ainda que a gente precisa construir, mas ele cria um prumo. O que é o prumo? Quando você está construindo uma casa, você pega um instrumento chamado prumo. Você coloca para ver se está nivelado. Ele não pende nem para cá e nem para cá. Quando ele está no prumo, ele está reto. É isso que a Bíblia faz com o ser humano. Ela coloca ele no prumo. Porque se você não tem a Bíblia, você fica fora do prumo. Fica fora do prumo nas suas relações. Fica fora do prumo com o seu dinheiro. Fica fora do prumo na sua família. Tudo bagunça. Mas a Bíblia e Deus traz esse prumo. Então o Franco Filho carrega esse prumo. E é isso que eu quero fazer com ele. E os judeus, até 12 anos, eles aprendiam de maneira muito intrínseca o livro, a Bíblia que eles tinham. O Velho Testamento, as Escrituras. Então, a minha cabeça eu tenho essa urgência. Eu falo, eu tenho até 12 anos para inculcar a Bíblia na vida do Franco Filho. Eu tenho isso comigo. Não que seja um costume, nada disso. Mas eu digo assim, é uma experiência. Porque lá, com 12 anos, eles conhecem as Escrituras, assim, de maneira íntima. Então, o que eu tenho a minha urgência com o Franco Filho e agora com o Davi também, a gente já começa essa empreitada, é de ensinar para ele o caminho. Daí para frente, tudo que vier depois cai nesse prumo. Entendeu? A minha meta é essa. Fala um pouquinho pra gente sobre essa gestão de tempo. Porque, olha só, você lê 3 capítulos da Bíblia por dia. Sim. Você lê um capítulo de um livro paralelo também. Se você tiver em algum propósito, eu sei porque eu já fiz propósito com você, você faz uma outra leitura também. Aí tem a leitura com o Franco Filho. Exato. E tem o casamento, e tem os amigos, vida, né? tem a vida, tem o trabalho, você é advogado, tem as suas demandas, os seus clientes.
Tem as urgências, emergências, os incêndios, né? Sim. Que fatalmente a gente acaba tendo que apagar. Como que faz para manter esse ritmo, né? Porque se a gente tem uma leitura aí de 1 ano e eu preciso cumprir um cronograma, no dia que a alma fala assim, mano, hoje eu não tô afim de rir, hoje eu não tô afim de brincadeira, de ler, de orar, hoje eu não tô afim de viver, de ser crente, como que funciona? Eu vou dizer pra você que a vida, e isso não só com a leitura, com tudo, é prioridade. Então, pra mim, ler a Bíblia é prioridade, mas agora eu vou tirar um peso da sua alma. Não é todo dia que eu consigo. Porque às vezes a gente fala, fica parecendo que é fácil, não é fácil. Eu gosto, eu amo, é um momento de prazer pra mim, mas não é fácil. E tem dia que eu não consigo. Isso é importante. Tem dia que eu não leio, tem dia... Mas aí o que eu faço? Eu também tenho um toque, tá? Eu não consigo. O dia que eu não leio, quando eu volto a ler, eu leio o que eu não li. Porque eu não consigo ficar pra trás. Entendi. Mas tem dia que a gente não consegue, tem dia que é difícil, tem dia que eu não consigo ler. Tem dia que, por exemplo, eu passo uma semana sem ler com o Frank Filho. Normal, a vida é assim. Eu não sou um super-homem. Mas aí o que eu tenho na minha mente? Sempre tem um alarme que grita na minha mente. Volta, tem que voltar. Então é prioridade. Pra mim, a leitura é uma prioridade. Pra mim, a gente trabalha por escalas. Entendeu? Então a Bíblia pra mim é prioridade. Então a maioria dos dias, não digo todos, mas a maioria dos dias essa é a minha rotina. Então o que eu faço? Fiz ontem, inclusive. Ontem o meu dia ia ser corrido. Eu acordei 6 da manhã. Entendi. E aí eu já li meu livro, já li o com o Frank Filho tem que ser à noite, porque amanhã ele dorme, ele já acorda aquela correria de ir pra escola, à tarde ele vai, à noite é meu horário com ele. O Davi vai pra cama, eu vou com o Frank Filho pra Bíblia. Então o que eu digo? Prioridade, se organize para isso. Eu tenho asco de quem fala assim, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para fazer isso. Você não tem tempo para isso, mas você tem tempo para tantas outras coisas. E no dia de culto, como que você faz com o Frank Filho? Depois do culto. Depois do culto. Depois do culto eu faço. Porque, tipo, gente, outra coisa que eu quero dizer. Parece tão difícil porque não é rotina, não é a sua realidade. Mas não é tão difícil. Sabe quantos minutos eu levo para ler os meus 3 capítulos da Bíblia? 15. De 24 horas, 15 minutos eu li 3 capítulos da Bíblia. Sabe quanto tempo eu levo para ler um epígrafe, que ele não lê inteiro? Eu levo 10 minutos com o Frank Filho. Então você percebe que é desproporcional a dificuldade que a gente coloca com a realidade que é. Se eu falar assim, gente, olha, eu preciso ler a Bíblia, é porque tem que ser prioridade. Se eu preciso ler a Bíblia, e vou dizer de outras coisas, eu preciso ter um tempo com meu filho, eu preciso ter um tempo com a minha esposa, eu preciso ter um tempo com o meu trabalho. Eu me organizo para isso, Cida. E vou dizer mais, esse é um exemplo que eu uso sempre. Se você trabalha com um horário marcado, você não se atrasa. O mundo pode cair, pode chover, inundar a rua que você passa, você tem que dar um jeito de estar lá. E as coisas com Deus a gente leva de maneira relaxada como se Ele não cobrasse, mas Deus espera de nós um compromisso. Então, por exemplo, eu já trabalhei de carteira assinada. Eu dava 8 horas, eu podia estar com fome, eu podia estar com sede, minha roupa estar molhada, eu podia meu uniforme estar sujo, mas eu estava lá 8 horas. Então eu lido com Deus dessa forma. Se o meu compromisso com Deus é eu tenho que estar lá de qualquer jeito. Top. E ainda Deus é muito melhor do que o meu patrão, porque quando eu não consigo estar, Ele me entende e me aceita. O meu patrão me cobra e me tira meu dia. Então tá tudo certo. Ainda bem que Deus não leva em conta quanto você conversa borracha. Graças a Deus. Gente, tem hora que eu falo umas coisas que eu falo e já peço perdão, não é? Eu falo, Deus, tem misericórdia, por favor, não leve em consideração o que eu tô falando, porque tem hora que eu falo, converso muito borracha. Mas eu queria falar. Mas eu queria falar e falei. Mas tem hora que eu sei que não podia falar, mas aí eu peço perdão e tudo certo. Ótimo, mas agora a gente tá muito sério, né? Aqui, vamos sair desse peso da seriedade. Meu Deus, vou até colocar minha Bíblia aqui. Isso. Vai. Agora vamos falar sobre os bordões. Vou ensinar pra vocês o meu dialeto de Goiás. Pronto. Que eu tive que adaptar aqui, tá bom? Porque aqui, algumas coisas que eu falar aqui... É quase uma ofensa. É quase uma ofensa. Então vamos aos bordões, galera. Bora. Gente, eu vou falar o mais polêmico de todos primeiro. Você vai começar por esse? Vou começar Não por acredito. Se eu chegar em você, se você conversar comigo e eu falar assim, pica o pau, o que você vai pensar? Calma, não é nada disso que você tá pensando. Quando eu cheguei, porque lá em Goiás, isso é normal. Quando eu cheguei aqui, a Cida falou assim, Frank, por favor, não fala mais. Aqui em São Paulo Em público não. Em público não. Mas pica o pau lá pra gente é tipo assim, bora, vamos fazer. Se a Cida fala assim, vamos gravar o podcast, eu vou falar, pica o pau, bora. Lá é isso. Mas quando eu cheguei aqui, eu falei numa roda de amigos, a minha amiga me chegou em mim e falou assim, Frank, por favor,
Picar o pau. Evita falar pica-pau aqui em São Paulo. O próximo, vamos pensar outro. Conversar borracha. Conversar borracha. Quando eu não tô falando coisa séria, eu tô conversando borracha. O que é conversar borracha? É jogar a conversa fora. Né? Tipo assim, a gente tá sentado... Gente, tipo assim, ó. Se eu tô sentado ontem, nós saímos de noite. Fomos na padaria. Eu, a Cida, o pastor, a pastora. Gente, a gente vai conversar borracha. Depois do hospital. Depois do hospital que eu te Passou a contei. atenção, aí... Comer. Vamos Porque comer. crente come muito. Chegamos lá, a gente vai conversar borracha. Conversar borracha é o quê? Falar besteira. Jogar a conversa fora. Muito bem, o que mais? Vamos pensar. Me ajuda aí, Cida. Pica o pau, conversar borracha. Pedras no alforge. Não, explica Pedras no Alforge. Pedras no Alforge é seu, vai, explica. Pedras no alforge é recurso. Recurso? Recurso é dinheiro. Então, tipo assim, quando você tá gastando muito, aí a Cida fala, essa palavra é dela. Ela fala assim, guarda pedra no alforge. Seu alforge rasgou, tá caindo tudo aí no Mas chão. você se apropriou disso. Lógico, eu falo. As minhas pedrinhas no alforge. Falo, porque gente, é difícil demais ganhar dinheiro. E é fácil demais gastar. Ontem a gente foi na padaria, gente, a hora que eu fui pagar, eu fiquei em choque. Eu comprei um sanduíche, bebi um suco. O que mais, hein? E pus um sorvete. Gente, R$140. Eu queria vomitar o que eu tinha comido. Não, deixa eu te contar um. Eu mudei aqui pra Alphaville esse ano. E aí, gente, aqui, eu vou contar pra você, que é maravilhoso. Mas a realidade financeira de Alphaville é assustadora, né? É, diferente. Rapaz, é diferente demais. Aí eu cheguei numa determinada padaria aqui, falei, nossa, eu vou comprar um bolo, gente. Um bolo, uma rodinha assim, ó. De cenoura com essência de chocolate, que não tinha cobertura, não. Era só o cheiro. Era só o cheiro. Beleza, fui pagar. Eu tava com a nota de 100. Falei, nossa, eu comprei o bolo, peguei 4 salgadinhos de salsicha e vou levar pro Frankfurt. Gente, a hora que eu fui pagar, falei, não, a nota de 100 eu pego, pago no estacionamento, vou embora. A hora que eu fui pagar, a hora que a moça falou assim, ela falou, quanto deu? Ela falou, 96. Eu falei, como? R$96. Vamos supor que o salgadinho foi 20, eu paguei quanto? 76 do bolo. Mas ele era uma roda, sim. Mas eu até hoje creio que ela me cobrou errado. Não tem lógica daquele bolo ser R$76. Não, né? Mas desse tamanho. Aí o que a gente fala? O devorador entrou, rasgou o alforje, caiu tudo no chão. As É assim. pedrinhas. As pedras do alforje. Vamos pensar outro, Cida. Tem muitos, mas a gente pra lembrar assim. Pica o pau. Pedras no alforje. Conversar borracha. Não é mais, você lembra? Eu não lembro. Mas, gente, tem muita coisa. Depois eu deixo aqui na descrição do vídeo todos os meus bordões pra você poder acessar, pra você poder saber. Pra usar também. Vou fazer uma mentoria com você. Como criar bordões. Vem comigo que vai ser sucesso. Vai ser... É brincadeira. É brincadeira. Ó, olha só. A intenção desse podcast também é promover relacionamento, conexões, Claro. né? Então, assim, nós falamos aqui sobre a leitura bíblica, nós falamos sobre o discipulado. E aí eu queria que você deixasse as suas redes sociais, você vai falar o seu arroba, mas a gente também vai deixar aqui anotadinho, bonitinho. Na verdade, a mídia é uma bênção, a mídia Vai aparecer aqui, galera. Vai aparecer aqui. Acabou. Olha, gente, o meu Instagram é @frankbueno. Frank com CK no final. Eu creio que pode abençoar a sua vida, porque lá eu coloco a minha leitura, eu coloco o plano, a gente compartilha da vida. Eu sempre tô lançando lá vídeos de palavra para abençoar seu dia. Então, @frankbueno, me segue lá. E eu creio que pode abençoar a sua vida de alguma maneira. E ele tem um grupo no WhatsApp da leitura bíblica também. Aí lá Verdade. no Instagram você consegue ter acesso a Me esse chama que eu grupo. mando o link. E Perfeito. você pensa, você vai ler a Fechou. Bíblia toda comigo em um ano. Esse ano eu acho difícil você conseguir, mas ano que vem, meu amigo, dia 1º de janeiro a gente começa o próximo. Pronto, top. Nós estamos encerrando, mas antes disso, Que pena. eu queria que você... Eu quero a deixasse- sonoplastia. Oh. Antes de nós encerrarmos, deixa uma palavra pra essa galera que tá com a gente até agora. Gente, leia a Bíblia, ame a Jesus e aceite Jesus a entrar na sua história, porque a gente precisa aceitar. E leve a sua vida com mais leveza, e eu vou dizer pra você que o Evangelho vai te ajudar nisso. Às vezes a gente tem a visão de Jesus muito carrancudo, porque a Bíblia retratou, os evangelhos retrataram o que ele fazia no seu ministério, mas Jesus era um homem. Ele tinha uma vida,
E eu imagino que ele sorria com seus amigos, ele brincava com sua mãe, ele tinha uma vida normal. Então o evangelho vai te ajudar a levar com mais leveza a sua vida. Eu sei que no contexto que a gente vive hoje, tem muita gente com ansiedade, muita gente depressiva, muita gente oprimida. E eu vou dizer pra você que, sim, eu confio nos psicólogos, eu confio em remédios, tudo certo. Mas o evangelho ajuda demais a você sair desse lugar. Então, meu conselho pra você, pra encerrar, eu vou dizer, ame a Jesus e deixe Jesus entrar dentro da sua casa. E vou dizer mais. Jesus vai te ensinar a ver tudo que está acontecendo na sua vida com mais leveza, com mais alegria. E apesar dos pesares, você vai conseguir sorrir no meio de tudo que está acontecendo, porque essa é a alegria do crente, né? Verdade. A gente consegue viver e ver coisa boa onde a gente só vê o pior acontecendo. Verdade. E se esse conteúdo te abençoou, compartilha, comenta. Eu acredito demais que o sorriso de alma, ele muda qualquer estação. Exato. Então, por isso que eu quis estar aqui com você hoje, Fran. Obrigado. Eu quero Muito agradecer, obrigada. posso? Pode, claro. Eu quero agradecer a oportunidade de ver. Eu senti muito, gente, a Cida, ela é uma pessoa, eu vou contar pra você um segredo, eu vou dispor. Ela não é uma pessoa que muitas pessoas têm acesso a ela. Verdade. Então, eu sempre falo isso lá em casa, eu e a Cíntia, minha esposa. Ter você por perto é uma bênção. Ter você por perto é uma honra. Obrigada. Porque tanta gente quer ter você e a gente tem você no dia a dia. E quando ela me falou assim, Frank, bora fazer o podcast, eu falei, nossa, Cida, será e tal. E a Cida, ela tem uma coisa, ela fala, é isso, bora, vamos fazer. E eu, Cida, será? E ela me incentiva, me estica, me impulsiona. Então eu fico muito honrado de fazer parte do primeiro, de fazer parte da sua vida. Quer dizer que eu amo você, a minha casa ama você. E ó, vou dizer pra você que tem a oportunidade de andar com a Cida, corra atrás. E você atende as pessoas, tá bom? Porque ela é uma bênção, ela te impulsiona, não é? Ela te estica, ela te faz crescer. Então, muito obrigado, de E verdade. agora as pessoas vão ter oportunidade de caminhar comigo, né? Eu tô Vai. na internet. Acabou. E esse espaço é até pra isso, né? Pra que vocês verdade. possam conhecer mais dela, ver como ela... Gente, a Cida conversando é maravilhoso, porque ela é muito inteligente. Obrigada. Então as coisas vão acontecendo e ela é um furacão também. Ela joga 30 assuntos na mesa e aquilo vai acontecendo. E quando você vê, você já tá com um livro escrito, você já tá gravando um podcast. Então é maravilhoso. Vai ter um tempo precioso pra vocês Se acompanharem. você ainda não me segue, Cida, qual o seu arroba? Quem sabe é Deus e a mídia. Cida Então, Nascimento. eles vão colocar aqui, não é? Mas você tem que falar. Mas eu não sei. Mas nós vai descobrir. Não, então, mas aí eles colocam aqui. Acabou, tá aqui. Ó, vai estar aqui. Acabou. Me segue lá, vai ser ótimo. Eu tenho compartilhado alguns testemunhos, algumas palavras, alguns insights de Deus. Cida, você vai continuar gravando? Vou. O Senhor já me deu alguns nomes de pessoas que estão comigo, que me abençoam, que eu vou trazer aqui para abençoar boa, você. Viu? Gente boa. Gente boa. Porque eu não sou digno de desatar as sandálias. Frank, obrigada, foi Eu uma que honra, agradeço. muito obrigada a você que ficou com a gente até aqui. Amor é oxigênio, ele é uma filosofia de vida. Eu acredito que o amor é a maior força do universo e que por causa do amor, um amor racional, um amor centrado, um amor pautado em escolhas, eu sobrevivi, a minha casa sobreviveu e você vai continuar respirando, Amém. vai continuar sobrevivendo porque Deus é bom. Deus te abençoe. Tchau, gente. Tchau.